Oi, bom dia. Eu queria hoje falar com vocês sobre alfabetização. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Rocha, analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista. Eu quero falar sobre alfabetização porque é um assunto que eu acho extremamente importante no autismo. E eu pareço, às vezes, um disco quebrado falando sobre alfabetização, até para pessoas com alto comprometimento. Mas é uma questão que a gente precisa tocar, né? É uma questão fundamental no desenvolvimento da autonomia de uma pessoa com autismo. E existem várias razões pelas quais eu acredito que a alfabetização seja fundamental. A primeira delas é porque a alfabetização é uma porta de comunicação. E uma porta muito valiosa de comunicação, porque ela abre não só para uma alternativa comunicativa, mas também para a aquisição de um repertório de comunicação. Ou seja, a pessoa, através da escrita e da leitura, mesmo que ela não seja verbal, ela vai ter potencial de adquirir mais conhecimento, mais repertório, dentro das coisas que a gente imagina que são necessárias para que uma pessoa com autismo tenha autonomia na vida adulta, né? Em segundo lugar, porque as pessoas com autismo são capazes de aprender e se alfabetizar, independente do grau de comprometimento, do grau de suporte. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que todas as pessoas com autismo são capazes de alfabetização? Sim. Até as não verbais? Com certeza. Então, é importante que a gente coloque isso dentro do ambiente escolar, é preciso que a gente coloque isso no ambiente terapêutico até como uma meta, um objetivo, ou até um desejo da família, em relação a essa alfabetização, porque isso realmente vai trazer benefícios significativos para uma pessoa com autismo, seja ela no âmbito escolar, né, onde ela está lá inserida num contexto escolar, onde ela tem autonomia de leitura, ela tem autonomia de escrita, ela tem autonomia de entendimento de algumas questões que ela não vai ter se ela não tiver essa habilidade instalada, que é aí a alfabetização, ou o conhecimento desse operante verbal, né? Porque a alfabetização, ou seja, ler e escrever é também um operante verbal. Verbal no sentido de comunicação e não de verbalização. Então, são coisas diferentes que a gente precisa também ter conhecimento e ter entendimento. Não é necessariamente porque uma pessoa compreende o que está escrito, compreende o que está colocado numa situação textual, que ela tem essa mesma compreensão auditiva. Então, a gente tem que ter são habilidades totalmente diferentes. E leitura e escrita também são habilidades diferentes, né? Então, existem métodos que priorizam a leitura e existem métodos que priorizam a escrita. E a gente tem que saber quais são as habilidades já instaladas dessa pessoa com autismo, dessa criança com autismo, para poder saber se o melhor caminho é através da leitura ou o melhor caminho é através da escrita. Tá? Então, são avaliações que a gente precisa ter previamente ou saber previamente dessa pessoa para que a gente possa realmente ter assim, um resultado eficiente desse processo de alfabetização. Tá? Outro motivo pelo qual eu acho fundamental, além da autonomia, além da capacidade de aprender, é que os pais saibam que essa pessoa tem esse direito, né? Então, o direito ao ensino é para todos. O que isso quer dizer no caso de uma pessoa com autismo? Que ela tem que ter as mesmas oportunidades de aprender do que os demais. Então, vamos pensar no cenário de alfabetização. O meu filho é autista e na escola ele não consegue se alfabetizar, porque o método da escola, o sistema de alfabetização, não serve para ele. Ou seja, não é dessa maneira que o meu filho aprende. Então, a gente tem que começar a exigir que essa alfabetização seja feita de acordo com o potencial, ou seja, com a maneira que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele jovem aprende. Né? A gente não pode ficar esperando que a criança aprenda da maneira como a escola está ensinando. Não, a gente tem que exigir que a escola ensine da maneira como a criança aprende. E isso é definitivo, né, para uma criança com autismo. Isso vai definir se ela vai aprender, ela vai se alfabetizar ou não. Tá? Uma coisa que vem antes da alfabetização, então vamos entender o que é a alfabetização. A alfabetização é um processo complexo que vai envolver o conhecimento de palavras e o entendimento dessas palavras. Então, a função
dessas palavras e o entendimento delas como um grupo de coisas que tem que fazer um sentido entre si, ordenadas de uma certa maneira. Bom, conhecer as letras é alfabetização? Conhecer as letras é pré-alfabetização, ou seja, a gente está construindo um repertório para que a criança consiga identificar esses símbolos, que são as letras, a relação fonética desses símbolos, ou seja, entender que esses símbolos têm um som, né? E que esse som tem relação com esse símbolo e que esses símbolos agrupados vão formar outros sons. Então, isso faz parte da pré-alfabetização. É fundamental que essa pré-alfabetização aconteça. E se a gente pensar num cenário assim, não ideal, onde a escola não ensina isso, a escola não consegue chegar nessa criança tal. Então, é uma coisa que até dentro de casa a gente pode fazer. Ao invés da gente ensinar o que é o cachorro, o gato, o pato, a galinha, como que a galinha faz, como que o pato faz, a gente pode ensinar isso. A gente pode ensinar que isso é um A e o A faz assim, A, né? E que ele também tem um som como se fosse uma onomatopeia, ou seja, o som de um animal, o som de uma coisa. A gente pode realmente estimular desde cedo uma criança com autismo para essa alfabetização. Tem crianças com autismo, né? Autismo de alto funcionamento, autismo grau 1 de suporte, que se alfabetizam de forma natural. Ou seja, se alfabetizam sozinhas, né? Elas têm aí uma atração até, um hiperfoco em letras e números. Com essas crianças, a alfabetização fica muito fácil, mas muitas vezes a gente vai ter dificuldade nas interpretações textuais, a gente vai ter dificuldade na comunicação através dessa linguagem escrita ou dessa linguagem lida, né, textual, como a gente fala. Tá? Mesmo assim, a gente vai ter que trabalhar essas questões de alfabetização, porque a gente já viu que a alfabetização vai muito além do que ler e escrever. É compreender o que você está lendo, o que você está escrevendo, né? É importante a gente salientar que existem inúmeras maneiras de alfabetizar. Então, a alfabetização não precisa necessariamente acontecer daquela maneira clássica, onde você junta sílabas, você começa do A, do B, do C, não, né? Existem vários processos de alfabetização e um dos que eu mais gosto é o processo da alfabetização montessoriana, porque para a criança com autismo ela faz mais sentido. Por quê? Porque ela é fonética e porque ela parte de itens concretos, ou seja, se usam letras concretas, elas são feitas em madeira, elas são escritas em filipetas e a criança consegue tirar isso do grau da abstração e trazer para o concreto. E tudo que a gente puder trazer para o concreto para as pessoas com autismo é muito melhor. Agora a pergunta é, eu vejo, e isso eu acabo vendo no dia a dia, pessoas, adolescentes e adultas com autismo grau de suporte 1, então, digamos, autismo de alto funcionamento, que não são alfabetizadas. Esses dias até uma mãe estava relatando para mim que o filho está ingressando no ensino médio, mas ele ainda precisa de uma leitora, ou seja, precisa de uma pessoa que leia para ele. E é uma pessoa com grau de funcionamento altíssimo, né? Tem um nível de independência excelente, tem habilidades muito bem construídas, é um menino que é grau de suporte 1, totalmente verbal, a parte social muito, muito equilibrada, a parte sensorial também. Então, mas é um menino que não está alfabetizado. E isso é muito triste, né? Porque uma pessoa que tem um potencial desse, tem um potencial de mercado de trabalho, tem um potencial de construir uma família, tem um potencial de ter uma vida normal. E a alfabetização, talvez, a falta dessa alfabetização seja uma questão que vai levar aí a muitas dificuldades no futuro. E a gente sabe que as pessoas não alfabetizadas, hoje, elas têm um lugar muito limitado na sociedade, né? Porque elas não conseguem ler uma informação, elas não conseguem receber uma mensagem, elas não conseguem repassar uma informação, elas têm muita dificuldade, por mais que a gente tenha recursos audiovisuais, né, ou auditivos, para que a pessoa escute essas informações, eles ainda são limitados. Então, é ideal realmente que a gente incentive essa alfabetização, mesmo porque é onde a pessoa vai adquirir conhecimento, onde ela vai aumentar a sua possibilidade
adquirir conhecimento, de se inserir em questões tanto sociais quanto profissionais. Então, assim, para mim é fundamental realmente uma pessoa com autismo que ela se alfabetize. Existe prazo para essa alfabetização? No mundo neurotípico, o prazo para alfabetização é o ciclo básico do ensino fundamental 1, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental 1, certo? A alfabetização começa no pré, ou seja, na educação infantil, e ela, na verdade, não é a alfabetização que começa na educação infantil, e sim a pré-alfabetização, mas muitas crianças já saem da educação infantil praticamente alfabetizadas, ou seja, elas já conhecem, têm um repertório completo de conhecimento de letras e números, elas já têm um conhecimento de sílabas, elas já juntaram essas sílabas, elas já estão formando palavras e possivelmente pequenas frases, mas elas ainda vão completar esse ciclo de alfabetização até o terceiro ano da educação do ensino fundamental 1, tá? Então, esse é o tempo de alfabetização. Então, quando a gente fala, meu filho se alfabetizou no primeiro ano, não. A criança vai se alfabetizar até o terceiro ano. Por quê? Porque, como eu falei, a alfabetização é um processo bem complexo. E para a gente considerar uma pessoa alfabetizada, ela precisa ter compreensão da linguagem. Ela precisa compreender o que ela lê e o que ela escrever, certo? Então, a gente tem esse ciclo. Isso é dentro do que é pregado aí para crianças neurotípicas com um desenvolvimento típico e um desenvolvimento que não tenha nenhum tipo de atraso. Porque também podem existir crianças que têm algum tipo de atraso. Isso é fato, não são autistas, não têm nenhum transtorno, mas têm dificuldade de aprendizado. Isso pode acontecer, tá? Muito bem, é importante plantar esse ciclo básico e assim, realmente, lá na educação infantil, a gente ter já a noção que a gente está preparando essa criança para a alfabetização lá no Fundamental 1, né? E o que a gente pode fazer? Primeiro, saber da escola quais são as estratégias que ela está usando para começar a preparar essa criança. E como que a gente prepara uma criança para alfabetizar? Primeiro, a gente vai ensinar o repertório de ferramentas que ela precisa, que são as letras. Então, esse é o primeiríssimo passo. Para crianças que têm pressão e apreensão do lápis, muito bem. Então, ela vai conseguir traçar essas letras, ela vai conseguir fazer a grafia, né, de letras bastão, ela vai conseguir completar os pontilhados. Então, esse é o processo da pré-alfabetização. Se a criança não tem pressão e apreensão, não tem tempo de mesa, né, ainda não está preparada a nível comportamental para estar sentada, para estar aprendendo, para estar desenvolvendo uma atividade, a gente pode trabalhar de outras maneiras, através de músicas, através de vídeos, né, através de cartazes, através de alfabeto móvel, né, com essa criança no chão. Então, assim, tudo depende da criança, mas é importante que a gente saiba da escola quais são as estratégias que eles estão usando lá na educação infantil para preparar essa criança para a alfabetização. Eventualmente, algumas dessas estratégias também têm que ser comportamentais, porque eu vou ter que colocar essa criança sentada em algum momento na carteira para que ela tenha condição de aprendizado, mesmo porque quando ela ingressar lá no ensino fundamental 1, uma das coisas que ela vai precisar ter é essa atenção compartilhada com a professora, olhar para o quadro, sentar na carteira, realizar algumas atividades, tá? Então, também a nível comportamental, mas também a nível pedagógico, no sentido de pensar quais são as estratégias para aquela criança, para as habilidades que ela tem, para as habilidades que ela não tem e para o repertório que ela precisa construir, tá? Então, essa é uma situação, essa é uma coisa. Geralmente, crianças gostam de livros, independente da criança. Então, é uma solução. É uma estratégia. Então, se munir dessas coisas, desses livros que partem de pré-alfabetização. Eu lembro que o meu filho, por exemplo, ele tinha pavor do alfabeto móvel. Pavor. Ele corria longe, você pegava o alfabeto móvel e já começava a chorar na mesa.
Então, a solução foi introduzir isso em forma de quebra-cabeça, né? Aqueles alfabetos móveis que tinham que encaixar, porque o Lucas sempre foi muito ligado em pareamento. Então, era uma estratégia. O alfabeto móvel entrou muito tempo depois, porque ele tinha aversão ao alfabeto móvel. Mas os alfabetos móveis, né, que eram de encaixe naquelas placas de madeira e tal, funcionavam muito bem. Então, foi o primeiro passo para ele ter contato com as letras. Outras coisas que a gente usou como recurso foram aqueles livros de apagar. O Lucas adora escrever coisas, né? Tanto é que todo o material dele é plastificado, porque ele gosta de escrever e apagar, né? Então, a gente usa muito a plastificação como recurso, a gente usou muito esses livros que são com tipo quadro branco, aonde ele fazia e apagava. Então, ele fazia milhares de vezes aquilo, porque para ele o reforçador era apagar, né? Então, o alfabeto móvel não funcionava. Tem crianças que são apaixonadas pelo alfabeto móvel. Então, eles acabam até brincando com o alfabeto móvel como se fossem bonecos, como se fossem itens, assim, e tem isso à disposição em casa. Isso pode também ajudar muito. O Lucas sempre gostou de blocos, de montar. Então, eu tenho blocos, né, com letras, com o alfabeto, com números e tal, e isso também ajudou, porque aí ele ia montando, a gente ia identificando as letras e tudo mais. Outro recurso que a gente usou, que foi muito legal, para ele começar a pegar no lápis e fazer os traçados das letras, foram aqueles carrinhos que andam por cima da escrita. Então, você tem uma caneta bem forte, aí você faz a letra, o carrinho andava pela letra. E isso ajudou demais, a gente fazia muito e ele colocava o carrinho para andar em cima da letra. O carrinho, ele acompanha, ele tem um sensorzinho e ele acompanha esse traço. Então, a gente usou isso para alfabetização. Em vez de fazer desenhos aleatórios, a gente usava esses traçados de letra. Outra coisa que ajudou foram aqueles papéis de colar na parede, aqueles papéis grandões, e que tinham letras para pintar, para contornar e tal. Porque ele não gostava também de sentar na mesa, não queria pegar o lápis. Teve uma época que o Lucas tinha aversão a lápis de cor, ele não pintava nada. Hoje, se você vê as pinturas dele, você fica encantado. E ele gosta muito. Qualquer lugar que tenha essas atividades, chega no restaurante, tem essas atividades, ele já pega o lápis, já vai pintar. Então, se tornou uma atividade bem prazerosa, mas foi uma construção, né, disso, de mostrar para ele que isso podia ser prazeroso e não era uma obrigação da escola. Então, a gente ia tirando isso do âmbito da obrigação. A partir do momento que você vê que a criança tem aversão a uma determinada coisa, não insista naquele lugar, daquela maneira. Crie uma alternativa para você tirar ela daquele ambiente, daquele lugar, né? Vai para o chão, vai fazer disso uma brincadeira, né? Se torne lúdico. Porque se você insistir, realmente a criança fica aversiva, ela pega birra daquilo ali, ela não pega mais no lápis, ela não quer saber mais das letras. Muito provavelmente foi isso que aconteceu com o alfabeto móvel, né? No caso do Lucas. Ele tinha que ficar sentado olhando para aquilo não fazia sentido, ele não tinha atração por aquilo, não era reforçador, e ele pegou a birra daquilo. Hoje, ele até trabalharia, eu acho, com o alfabeto móvel, mas não tem mais necessidade, porque ele está alfabetizado. Então, assim, e a gente alfabetizou o Lucas no momento que ele não tinha verbalização. Então, por isso que eu digo, não verbal, dá para alfabetizar com certeza. Criança com grau de suporte 3. Claro que dá para alfabetizar, você só precisa pensar nas estratégias que você vai usar, né? Então, terapeuta, professor, família, para que a gente faça desse momento, desse processo de aprendizado algo muito prazeroso e para que a criança realmente aprenda, né? E é claro, a gente precisa utilizar aí as ferramentas baseadas em análise do comportamento aplicada para que a gente mensure isso, para que a gente tenha certeza que a criança está adquirindo esses conteúdos, ela não está só ali repetindo, né? Para que a gente tenha certeza, protocole isso e verifique e generalize, né, e utilize aí as bases do ABA para que a gente possa ter um processo que dê resultado no final. Também tem isso,
né? A gente não pode utilizar um processo aleatório aí e depois de todo esse empenho, de toda essa dedicação, a gente vai ver que não deu resultado, ou que a criança não conseguiu adquirir, ou que ela não conseguiu manter esse conteúdo, né? Então, são coisas realmente que a gente tem que pensar nessas estratégias, em como que a gente vai definir isso e estruturar isso, e caso seja necessário, mudar totalmente de estratégia. Eu mudei 3 vezes essa estratégia de alfabetização até chegar numa coisa que funcionou, né? Com o meu filho. Com outras crianças, a gente faz a mesma coisa, né? A gente vai mudando de estratégias, tem crianças que somente é através do lúdico que a gente consegue, tem crianças que a gente consegue transportar do lúdico para uma atividade mais funcional, tem crianças que já partem de uma atividade mais funcional, porque já tem a questão comportamental bem instalada, bem desenvolvida, então tudo depende da criança, mas o meu recado é que é possível, é necessário, é fundamental para todas as crianças dentro do espectro e adultos e jovens, por isso que eu falo, não tem limite de alfabetização, que era uma coisa que a gente estava falando, que para a criança neurotípica é até o 3º ano do ensino fundamental 1, mas para uma criança neurodiversa não existe limite de tempo para alfabetização. Então, se essa criança precisar ficar até o 7º ano do fundamental 2 fazendo os processos de alfabetização, ok, fique. O que a gente não pode deixar é que uma pessoa que está lá no Fundamental 2, porque tem muita matéria, não esteja num processo de alfabetização. Se ela não está alfabetizada, não. Então, tem muita matéria, tem outras matérias, outras pautas, então a gente vai seguir com ela sem alfabetizar. Não existe isso, né? É um pré-requisito, é fundamental, então nem que a gente esteja lá no 7º ano alfabetizando ainda. A necessidade daquela criança pedagógica é a alfabetização, a gente vai continuar alfabetizando, né? E vai mudando de estratégia, só que a coisa que tem que acontecer a gente já fez desse jeito, não deu certo, vamos partir para outra. E vamos realmente estabelecer uma estratégia. Qual é o sistema que a gente vai adotar, como a gente vai fazer, quanto tempo a gente vai dar, como que a gente vai verificar, como que a gente vai generalizar. Então, a gente precisa realmente pautar isso em evidência e não deixar acontecer. Porque quando a gente vê, realmente, ele vai estar um adulto e não vai estar alfabetizado. E a gente precisa exigir que isso aconteça. Tá certo? Se você gostou, aí eu espero que eu tenha podido ajudar de alguma maneira. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal do YouTube. Lá você vai ter uma diversidade de conteúdos que vão te ajudar nessa jornada.